Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elisiane Barbosa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Vamos falar sobre esse assunto super importante. Você pode participar do nosso Papo de Quinta. Você que é pai, mãe, responsável, aproveita para tirar dúvidas, tá? Tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Manda aí para o nosso WhatsApp, QR Code aqui, ó, no cantinho da sua tela. Aponta a câmera do seu celular. Você vai ser já direcionada para o nosso WhatsApp, que aí, ó, já para provar para você, tá sempre aqui comigo o celularzinho do Mulher Demais para a gente conversar ao longo do nosso Papo de Quinta. Então, para reforçar, o assunto de hoje é depressão infantil. E quando a gente fala de depressão, né, Elisiane, a gente lembra muito dos adolescentes, dos adultos. Mas quando a gente pensa em criança, a gente pensa em alegria, né? Como é que funciona esse diagnóstico? Como também compreender o que é tristeza e o que de fato é a depressão? Explica pra gente. Então, Bruna, nas crianças funciona um pouco diferente dos adultos, né? Porque geralmente a gente está acostumado a ver a pessoa que está com depressão triste, quieta, né? Para baixo, sem vontade, sem ânimo, né? A falta de ânimo, né? Não consegue enxergar prazer nas atividades que antes, né, sentia que era prazerosa. Sim. Na criança, ela pode apresentar alguns sinais que nós chamamos de sintomas. Sim. Como, por exemplo, irritabilidade, né? Baixo rendimento escolar, alteração no sono, alteração no apetite, né? Na questão alimentar, tá? Mas não necessariamente ela vai apresentar aquele quadro como eu acabei de falar, de ficar quietinha no canto, de ficar para baixo como adulto. Isso pode vir a ser, por exemplo, uma hiperatividade, em vez desse tipo de comportamento, sabe? Pode ser uma agressividade, tá? Ela pode demonstrar através dessa agitação, de uma agitação maior, um estresse intenso. Entendi. E esse período de pandemia, a mudança extrema aí na rotina das crianças, esse período de isolamento também reforça esse alerta. Então, por isso que é tão importante perceber os sinais. Então, a gente separou aqui algumas telas com pontos importantes. Então, vamos ver, porque aí você vai avaliando junto comigo aqui, né, Elisiane? Vamos ver aí a primeira tela. Solta pra gente. Olha aí, uma falta de vontade para brincar. É um sintoma bem específico, né? Toda criança tem vontade de brincar, Elisiane? Então, naturalmente toda criança ela quer brincar, né? Então, assim, pode ser que ela apresente, em vez da vontade de brincar, a irritabilidade, a agressividade. Ou então, no momento da brincadeira lá com o coleguinha, e aí ela se mostra agressiva. Entendi. Sabe? E ela brinca um pouco e aí se afasta. Enfim, é um comportamento que, principalmente os responsáveis e os pais, eles vão identificar ali que tem alguma coisa errada. Entendi. Tem alguma coisa que não está como antes. Né? Vamos ver aí mais uma tela, com mais algum sinal, sintoma. Olha aí que interessante, crise de choro também. É normal chorar, mas existe uma frequência, motivo, como identificar que está fora do considerado normal? Sim, existe. É aquela criança que tem choro fácil. Chora por qualquer coisa, qualquer motivo já está chorando e é um choro demorado. Não é aquele choro rápido, que qualquer coisa ela consegue se calar, né? E voltar ao comportamento anterior. Entendi. Vamos soltar mais uma tela aí. Sinais e sintomas, vamos ver. Ausência de apetite. Você já tinha até adiantado pra gente um pouquinho, né? Pode ser ausência, mas também pode ser um descontrole aí, né? Os pais responsáveis precisam estar atentos a esse sinal também, né? Isso, Bruna. Pode ser a ausência da fome, né? Ou então aquela coisa de eu vou comer muito para compensar. E aí, como a criança não sabe expressar o que de fato ela está sentindo, aí é dessa forma que acontece. Que acontece. Vamos ver aí mais uma tela. Solta pra gente. Medo de interagir com outras pessoas e crianças. Como é que esses responsáveis podem estar atentos a esse sinal aí, Elisiane? Explica pra gente. Esse medo, né, de ter contato com outras pessoas. Geralmente se apresenta com medo de ir para a escola, né? Não quer entrar na escola sem o papai, sem a mamãe, entende? Não quer dormir sozinha, sente medo, né, de ir para a cama sozinha, só quer dormir com a mãe.
Então, esses são os sinais em relação a esse tópico que os pais devem ficar atentos. Bora aí, perceber os sinais, então. Solta mais uma tela para mim, por favor. Você já citou também na irritabilidade. Fazer uma birra ali, como é que faz para perceber o que de fato é uma birra comum das crianças, dos pequenos, que acontece mesmo, dessa questão aí da irritabilidade? Então, os pais devem identificar justamente a frequência, sabe, Bruna? É a frequência daquele comportamento que eles devem estar atentos e verificar. Não, isso daí é um sinal. O que nós, profissionais, chamamos de sintomas. Entendi. É através da frequência. Porque é normal a criança fazer birra, desobedecer, mas aquela criança que está o dia todo, constantemente, sabe? Manhã, tarde e noite, e em qualquer ambiente ela está expressando dessa forma, então é porque tem alguma coisa errada. Entendi. Vamos soltar aí mais uma tela, deixa eu ver. Aí você falou também a queda do rendimento escolar. É quando as notas baixam. Como é que faz para perceber isso também, Elisiane? As notas baixam porque geralmente a depressão infantil altera a questão da atenção, né? E aí ela não consegue prestar atenção na aula, ela não consegue sentar para fazer uma atividade, nem em casa e nem na escola. Entendi. Agora, como é que faz para esses pais responsáveis ajudar? Como é que faz, assim, para que esse diagnóstico, de fato, de depressão infantil seja feito e aí essa criança comece a ter um tratamento? Elisiane, então, explica. Inicialmente, Bruna, os pais devem ficar atentos, como eu já falei, observar o comportamento dos filhos, ou então os responsáveis, né, que tomam conta das crianças, e aí verificar se tem algum comportamento novo, negativo, com a frequência de 15 dias, ou que passou de 15 dias, está chegando a um mês, entende? É aquele comportamento frequente, recorrente, aí sim deve-se procurar ajuda profissional, porque é um alerta de que tem alguma coisa errada. Entendi. Né? E aí, se vier acompanhado desses sintomas de hiperatividade, e como os pais dizem, desobediência, uma agitação intensa, pode ser que seja uma depressão disfarçada. Entendi. E como é que funciona esse tratamento, né? Exige aí um contato constante, um acompanhamento de um psicólogo, às vezes até o uso de medicamento também. Como é que acontece? Sim, o acompanhamento é psicológico, né? Sim. Acompanhamento psicoterápico e com psiquiatra de forma medicamentosa. Como é que funciona na psicoterapia? Nós atendemos a criança, né? E também atendemos os pais, Bruna, porque assim, a gente entende que não adianta apenas cuidar, tratar da criança, mas sim dos pais. E aí o que é que a gente faz? A gente orienta e apoia esses pais. Essas orientações eles podem estar colocando em prática ao longo da semana, né, após a sessão de psicoterapia, tá? Até para dar continuidade a algumas intervenções, possíveis intervenções que a gente realiza dentro do consultório. E aí, por outro lado, a gente apoia os pais como não apenas para eles aprenderem a lidar com os filhos nessa situação, mas como de forma individual. Sim. Como é que eles podem lidar com eles mesmos, inserido dentro desse contexto. A família toda entra no contexto, Isso, então, a família quando toda. percebe um caso, uma situação como essa. A família toda é cuidada, sabe, Sim, Bruna? perfeito. Junto com a criança. Elisiane, muito obrigada, viu, pela sua participação, agradeço, trazendo esse Bruna. assunto importantíssimo, ainda mais nesse período, né, de pandemia, de isolamento, onde as crianças estão passando muito tempo dentro de casa. Então, perceber esses sinais, esses sintomas é essencial para devolver essa qualidade de vida a essa criança, porque né? quanto mais rápido o diagnóstico, Bruna, melhor será o acompanhamento, né? E solucionará, né? No caso, concluirá com sucesso. Perfeito. Muito obrigada. Boa quinta-feira para você. Até a próxima. Querida. Adorei te receber aqui, viu? Até mais. Eu que adorei vir. Obrigada. Obrigada.